né? E a gente começa as atividades efetivamente nos horários que foram programados. Né? Então, assim, queria dizer boa noite a todos, né? Mais uma vez sejam bem-vindos. A gente está extremamente feliz com essa Semana Espírita, estávamos conversando aqui mais cedo, né? Da energia, de tudo que a gente tem recebido, né? Muitas curas estão sendo realizadas, apesar da nossa Semana Espírita, a maior parte está sendo realizada de forma online, mas a gente também conta aqui com os amigos espirituais que nos ajudam no trabalho, e assim como os amigos desencarnados também que vieram junto de vocês, né? Muitos familiares aqui assistindo a Semana Espírita e felizes por esse momento, que é um momento de encontro. No primeiro dia da Semana Espírita, Danilo falou algo que foi muito interessante e verdadeiro, que é assim, como a tecnologia nos conecta. Então, estamos aqui juntos de Brasília, né, de Maranhão, aí de São Luís, Salvador, todos aqui conectados. E aí a gente está conectando os corações, porque a proposta da Semana Espírita, com esse tema, a caridade como um caminho para a transformação, ela é um tema para conectar corações, para que a gente esteja atento a nós mesmos e ao nosso próximo nessa caminhada evolutiva. Antes da gente começar, né, as nossas atividades da noite, eu vou trazer uma música de Cacá Rezende, né? A música é Todo Dia um Movimento, para que a gente possa ir criando uma ambiência da noite, mentalizando aí tudo de bom que a gente deseja para nós, para esta noite, para os nossos familiares, nossos amigos e os nossos amigos espirituais também. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vou lembrando a vocês que a gente vai ter um momento interativo após a fala de nosso convidado, que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, eu peço a todos que coloquem suas reflexões, suas perguntas no chat, e aqueles que tiverem interesse de falar, né, ao vivo, levanta a mãozinha que a gente vai fazendo aí a organização da filinha para que todos possam deixar seu recadinho, sua reflexão, ou até fazer suas perguntas, tá bom? Combinado. É importante que a gente esteja atento às nossas câmeras, né? Se puderem ficar ligadas, ótimo, para que a gente possa ver os sorrisos, os olhares, né? E agora, se a gente estiver em movimento, a gente fecha um pouquinho para a gente não destoar, né, do encontro. E, durante a palestra, vamos manter o microfone fechadinho, né? Para que a gente não atrapalhe aí com o som externo. Diga, suporte, Danilo. Boa noite a todos. É importante lembrar, Ana, que a gente fez essa opção aqui por fazer a Semana Espírita virtual num aplicativo de reunião. Então, se estamos em reunião, é interessante que as pessoas se conectem através da sua imagem, da sua presença. Existe o chat para se comunicar, para também ter interação. E eu quero comunicar que a gente está gravando. Iniciamos a gravação e depois estará colocada toda a palestra lá no YouTube. Então é bom ter esses rostinhos lindos, sorridentes, atentos, sintonizados, porque eu sei bem que o palestrante gosta de fazer essa ponte. É sempre bom. E a gente apoiar também o palestrante em suas inspirações. Com certeza. Então, quem vai fazer o make-up ainda está em tempo. Pega a escovinha, o batom, o perfume espiritual. E algumas pessoas aí que já deram arrumadinha, né? Então, como é uma semana de aniversário da casa, nada como estar presente, sorridente, linda e maravilhosa. E por último, parabéns a todas as mulheres. Com certeza. Parabéns a todas as mulheres. Mais um motivo para abrir a câmera linda e maravilhosa, tá? Beijo. Meu dia é todos os dias. Então, assim, esse dia é mais um dia de comemoração, porque meu dia são os 365, tá? Então, se alguém quer me dar parabéns para o Dia das Mulheres, pode me mandar mensagem todos os dias, porque o meu dia é todos os dias. Tô brincando. Podemos começar aí, Danilo? Ok, vou botar aqui o vídeo. Se conectem, a música é linda, traz uma mensagem muito especial, e eu botei essa de som para que a gente possa ver e vendo umas imagenzinhas também.
Ana, vale como a prece também inicial. Então, que a gente faça a conexão para logo em seguida fazer a prece, tá? Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração. E coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço. E vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço. E vou descobrindo assim Deus em mim. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que eu sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração. E coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço. E vou descobrindo assim o que Deus gravou em mim. Todo dia um movimento, mais e mais eu me conheço. E vou descobrindo assim Deus em mim. Todo dia, antes de dormir, Foi tudo bem, fui feliz também. todo dia, antes de dormir, Minha emoção, corpo e coração. todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. Essa música aí, né, faça um movimento, traz aí a reflexão desse movimento que a gente faz com nós mesmos, né, para que a gente possa também levar o melhor de nós para o mundo. Por isso, essa menina aí, né, deitadinha na cama e refletindo aí com essa esfera luminosa. E aí, lembrando que o tema de hoje vai ser a caridade no mundo atual, desafios e possibilidades. Então, mais um chamado para que todos os dias, antes de dormir, a gente pense se a gente foi feliz, o que foi que a gente fez de bom, o que a gente não fez de tão legal, e o que a gente precisa melhorar, ligar os nossos pensamentos.
tá? Eu vou convidar a nossa amiga e companheira de caminhada, Fernanda, para que ela possa fazer uma leitura, né, da nossa mentora espiritual, Irmã Rosália. Seja bem-vinda, Nanda, o espaço é seu. Boa noite a todos. Esse texto, ele está no livro Aprendendo com os Espíritos, por Estela Diamantino. Ela chega e diz assim: o que entendes por piedade? Pensas que piedade é um sentimento difuso da compaixão pelo sofrimento da humanidade inteira e do infeliz distante de ti? Não te enganais. Piedade é o sentimento que nos torna capazes de relevar as faltas alheias, desculpando-as porque nos compadecemos. É também a possibilidade de manter a paz íntima, ainda que um companheiro insano arremeta contra nós dardos ferinos ou nos despreze com remar. Hoje, esclarecido, iluminado pela luz cristalina do Evangelho, anda, caminha e vive já o estado de piedade verdadeira, e não perca tempo com lamentos, comentários ou considerações em torno dos acontecimentos, pequeninos e comezinhos a que estão sujeitos todas as criaturas em evolução do planeta. Portanto, diante dos companheiros agressores, ingratos, intolerantes ou injustos, exercita a piedade do silêncio e da verdadeira compaixão de quem os reconhecem como enfermos da alma. E nunca te esqueças que o outro só pode atingir a intimidade dos teus sentimentos se permitires, mas tu poderás sempre ajudar ao outro, orando, vibrando, mobilizando teus recursos de compreensão e tolerância. Irmã Rosália. Linda mensagem, Nanda. Vou pedir para que você dê continuidade, faça a nossa prece inicial aí, nossa prece de abertura. Elevando os nossos pensamentos ao Pai, em agradecimento por essa semana, primeira semana espírita da CEAL, pela equipe que aqui está, equipe de encarnados e dos desencarnados, nossos mentores, nossos anjos guardiões, que nos orientam e nos iluminam neste momento. Agradecemos por tudo, pela vida, pela oportunidade do conhecimento, do estudo, pela oportunidade de estarmos aqui, juntos, cada um em seus lares, mas juntos em pensamentos, juntos em oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aqueles que nos tenham nos ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que o círculo branco da paz, da saúde e da harmonia se feche em torno de todos nós. Muita paz e muita luz. Que assim seja, Nanda. Obrigada. Linda prece também. E assim a gente vai dando continuidade à nossa noite, né? Com os corações felizes. Eu queria desejar boas-vindas para quem chegou depois, quando a gente já tinha iniciado as atividades. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai convidar o nosso querido Rodrigo Frazão, né? E Rodrigo Frazão Câmara. E aí, antes de eu passar a palavra para Rodrigo, falar um pouquinho sobre Rodrigo, porque Rodrigo é assim, é um amigo muito especial e querido de coração que o Espiritismo.net trouxe para mim.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo nos congressos jovens Espiritismo.net, e sempre foi muito motivador, uma pessoa de extremo bom senso, né? E assim a gente fica feliz que um jovem como o Rodrigo possa trazer tantas contribuições positivas para a nossa doutrina espírita, né? Contaminando e contribuindo para que os jovens também possam segui-lo como exemplo. E aí, trazendo aí o currículo do Rodrigo, o Rodrigo atualmente ele frequenta a Federação Espírita Brasileira, tá? Ele originou aí no movimento espírita lá do Maranhão, em Juventudes Espíritas, né? Fazendo vários estudos. Ele, inclusive, iniciou como palestrante lá no Maranhão, quer dizer, com essa carinha aí, né, de bebê novinho, o rapaz já trabalha desde cedo. Depois ele tem se mantido ativo aí no movimento espírita do Rio de Janeiro, porque eu disse a vocês que Rodrigo caminha por esse mundo, então o Rodrigo já esteve, né, veio do Maranhão, daqui a pouco já estava no Rio, no movimento, a gente até se conheceu aí justamente lá no Rio, né, participando de estudos, atuante nas mocidades espíritas, e agora o nosso querido está no Distrito Federal. Então, Rodrigo, é de coração que eu lhe convido a abrir aí, né, a sua palestra e dizer que a gente está muito, muito feliz com a sua presença. Gratidão, Ana. Eu faço também das suas palavras as minhas. É uma honra muito grande ter a sua amizade, ter esse trabalho conjunto nos últimos anos, no Espiritismo.net, e ressaltar a importância desse trabalho conjunto dentro do movimento espírita, independentemente do Estado, que a gente consegue concretizar e consolidar boas e grandes ações para juventudes, para adultos, para evangelização infantil. Então, o prazer foi todo meu poder ter trabalhado junto com você, e a gente, de fato, viver um movimento espírita, né? Muito se fala sobre o movimento espírita, mas será que nos estados realmente está tendo um movimento, a roda está girando? Né? Não adianta a gente falar movimento espírita se a roda não girar. Então, eu acho que isso é um grande desafio para cada um de nós, não só no estado do Maranhão, da Bahia, aqui no Distrito Federal, mas todos os estados do Brasil. Inclusive também se pensando em falar de espiritismo mundo afora. Então, é que a gente possa manter essa roda girando e, de fato, tornar movimento. Então, eu agradeço demais a Comunhão Espírita Alvorada de Luz por esse convite. Fiquei muito honrado, muito contente de receber esse convite. Eu confesso, eu até contei isso para a Ana, que eu estava numa rotina de trabalho muito intensa. Ainda estou, na verdade, mas diminuindo pouco a pouco. Mas não poderia dizer não a esse convite muito especial, que é um convite aqui, amigos, amigas presentes, não só para o Rodrigo partilhar conhecimento, mas para a gente trocar juntos. Eu quero ouvir as perguntas, as dúvidas. Então, aqui é uma relação horizontal. Não tem alguém, uma pessoa que está ali falando de conhecimento com o outro. Não é uma relação vertical. Aqui vamos aprender juntos, vamos discutir e falar sobre o movimento espírita e sobre esse tema tão importante, que é a caridade no mundo atual, desafios e possibilidades. E aí eu vou frisar muito nessa parte de desafios e possibilidades para mostrar o quanto há hoje algumas barreiras para se exercer essa caridade, tanto nossas, pessoais, quanto do mundo afora, e as possibilidades de exercermos essa caridade. Então foi um tema que me chamou muita atenção e que eu fiquei também muito grato de poder pesquisar mais sobre esse tema, aprender mais. E aí, como que eu quero começar essa palestra pública de hoje, nessa Semana Espírita tão especial do CEAL, falar que nós, dentro do Espiritismo, tem duas obras que muito nos tocam, que muito a gente estuda, duas obras que são ali mais repercutidas, por assim dizer, dentro das casas espíritas, dentro de eventos espíritas, que vocês bem sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu acho que é muito difícil a gente, já inserido no movimento espírita, não ter ouvido falar dessas duas obras. Então, hoje eu quis fazer diferente. Ao invés de ressaltar aqui, através desse tema da caridade, dos desafios, das possibilidades, trazer questões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o Livro dos Espíritos, eu resolvi trazer outras obras do Pentateuco
que também abordam sobre a caridade. E que, às vezes, tanto jovens, adultos, pessoas idosas, às vezes a gente acaba deixando de lado, como a Gênese e o livro Céu e Inferno. Então, o que é importante dentro do movimento espírita? A gente precisa estudar as 5 obras, o livro dos médiuns também, as 5 obras. Por mais que o Evangelho e o livro dos Espíritos sejam obras ali especiais, muito queridas, mas nas outras também tem coisas muito especiais, tem aprendizado super bacana. Então, hoje eu me fiz, do lado do conteúdo, trazer a Gênese e trazer também o Céu e o Inferno para abordar esse tema. E aí, o que é importante a gente também ter ali de conhecimento e também atiçar um pouco o nosso lado investigativo, né, nos estudos espíritas. Lembrando que o espiritismo é ciência, religião e filosofia. E aí, esse lado da filosofia, da investigação, a gente precisa pautar também nas nossas ações dos estudos, né, e da prática, claro. E aí, o que é interessante? Trazendo a obra A Gênese e o livro Céu e Inferno, o que eu descobri? Né, que outras pessoas, com certeza, também já descobriram isso. Que tem 2 palavras, 2 fenômenos, 2 sentimentos que são ali atrelados à caridade nessas 2 obras. E aí a gente pode pesquisar isso a fundo, né, cada um de nós, para ver se isso reverbera em outras obras espíritas. Que fenômenos, que sentimentos foram esses, Rodrigo, que ficou ali conectado com a caridade? A fraternidade e a solidariedade. Então, pessoal, muitos parágrafos que eu li em A Gênese e em Céu e Inferno traziam caridade, fraternidade e solidariedade juntas, uma ressaltando a outra, uma se conectando com a outra, uma embasando a outra. Então, isso não é por acaso. Eu acho que os espíritos, no tempo da codificação, e o próprio Allan Kardec, nas suas teorizações, não colocou essas 3 palavrinhas, esses 3 sentimentos, esses 3 fenômenos, por acaso juntos. Então, eles têm um motivo, eles têm uma justificativa. Então, quando se falar de caridade, jamais podemos esquecer da fraternidade e da solidariedade. E a gente vai entender por que isso. Então, esse é um primeiro ponto filosófico e investigativo que eu queria abordar com vocês, né, para também instigar a todos aqui presentes. E aí, o que eu achei maravilhoso, que a Ana me trouxe algumas pinceladas, ela também me instigou a falar sobre esse tema de hoje, né, da caridade no mundo atual e esses desafios e possibilidades. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, falta tempo para a gente fazer caridade? Ou quando pensamos, somos indiferentes com o outro, com o próximo, e por isso não fazemos caridade? Estamos muito distraídos nesse mundo acelerado, e aí por isso também não exercemos a caridade? E aí, por meio desses questionamentos que a Ana me trouxe, eu pude também pautar essa partilha de conhecimento aqui com vocês hoje, nessa Semana Espírita do CEAL. E aí, o que eu quero trazer para vocês? 2 capítulos lá, eu falei que eu não ia falar sobre o Evangelho e o Espiritismo, mas tem um ponto que eu trouxe do Evangelho. 2 capítulos fundamentais no Evangelho segundo o Espiritismo, que abordam, assim, puramente a caridade, o amar ao próximo como a si mesmo. A gente bem conhece ele dos estudos do nosso Evangelho do Lar. Às vezes até no Evangelho cai lá o mesmo capítulo, porque o livro já está viciado, então é bom às vezes trocar o livro, né? Abrir ele ao contrário, certo? Para não ficar sempre caindo no mesmo capítulo. Então amar o próximo como a si mesmo, e fora da caridade não há salvação. Também aborda aí muito a questão da caridade. E aí, para eu sair um pouco da linha desses 2 capítulos lá, que sempre estão caindo no nosso Evangelho do Lar, nos nossos estudos, como tema de palestra, onde que eu fui buscar no Evangelho uma ajuda e uma ferramenta? No capítulo Sejamos Perfeitos, ou Sede Perfeitos. E aí, lá nesse capítulo Sejamos Perfeitos, do S, tem um tópico extremamente importante e interessante chamado O Dever. O Dever. E aí, qual é a conexão desse ponto do Sejamos Perfeitos, o dever, com a caridade? E aí eu quero ler um parágrafo para vocês, para a gente estabelecer essa conexão. Quem tiver o Evangelho e quiser acompanhar,
Então, lá nesse item que é de instrução dos espíritos, diz assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do ser humano está entregue ao seu livre arbítrio. De novo, o dever íntimo do ser humano está entregue ao seu livre arbítrio. E aí, por que eu quis trazer para vocês hoje essa questão do dever? Se os espíritos nesse trecho, nesse tópico do Evangelho, fala para a gente que o dever está ali intimamente ligado com o nosso livre-arbítrio, então fazer o que é necessário é uma escolha. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o dever do Rodrigo? Qual é o dever da Isabel? Qual é o dever da Ana? Qual é o dever do Gil? É a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. Não há imposições, ninguém irá obrigar você, nem a divindade, Deus, nem o seu anjo de guarda, nem os outros espíritos protetores. É uma livre escolha. Então, cabe a você. E aí eu trouxe esse capítulo, esse trecho do título O Dever, dessa mensagem de instrução dos espíritos, para falar o seguinte: se o dever está ligado, está conectado com o meu livre-arbítrio, com o meu poder de escolha, que cada um de nós, enquanto ser humano, tem, eu posso pensar também que o dever está ligado à ética. E esse conceito de ética, né, tão difundido na questão jurídica, na questão de saúde, na questão filosófica, principalmente, se começou a falar sobre ética na filosofia. Então, quando pensamos em dever e que cabe a minha escolha executar um dever, uma ação, eu tenho que pensar também na ética. E aí, por quê? Eu trago a vocês um conceito de ética que eu pude ouvir do professor Clóvis de Barros, que é professor, filósofo, jornalista, um cara assim que eu acho sensacional nos seus pensamentos, nas suas reflexões. E aí o Clóvis de Barros fala assim sobre ética. Ética é pensar sobre o que não pensávamos. Olha só como ele define, né, ética. Pensar sobre o que não pensávamos. Ou seja, às vezes uma situação, um contexto, traz algo que aí o mundo já deixava aquilo acontecer daquela maneira, daquela forma. Já acontecia aquilo e ninguém se incomodava. Até que chegou alguém ou um grupo de pessoas e falou: opa, isso aqui é realmente certo acontecer dessa forma? Será que é correto agir dessa forma? Então, Clóvis de Barros define a ética como isso. A gente precisa pensar sobre o que a gente não estava pensando antes. Por que é assim? Por que sempre aconteceu assim? Será que não tem outro caminho? Será que não tem outra forma de fazer? Então, quando eu penso, de novo, no dever, eu tenho que fazer. Por que eu não estou fazendo tal ação, tal atitude? Ou por que a minha atitude, a minha ação foi sempre assim? Por quê? E aí começar a me questionar sobre a minha conduta. Começar a questionar as minhas ações. Porque aí eu vou ter uma ação, um dever atrelado à ética. Então, dever e ética podem caminhar juntas. Então, eu quis trazer essa reflexão do Clóvis de Barros com o dever que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, de que cabe ao nosso livre-arbítrio, cabe à nossa escolha. E aí, por que isso é tão importante para a caridade? E aí a gente vai lá, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, do livro A Gênese. Né? Vamos fortalecer as outras obras básicas. Lá nesse capítulo, Caráter da Revolução Espírita, olha só, por que eu falei de dever e de ética. Olha só o que o livro nos traz em um certo parágrafo desse capítulo. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os espíritos espalharam, o ser humano compreende a solidariedade que o liga a todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. O ser humano faz por convicção o que fazia unicamente por dever.
e o faz melhor. Gente, quando eu li esse trecho desse parágrafo e pude lembrar do dever lá de O Evangelho segundo o Espiritismo e da ética da ação humana, eu falei, gente, os espíritos não estão brincando com a gente, não. Eles não colocam solidariedade, fraternidade e caridade ao acaso. Então, eles fizeram isso muito bem centrados e muito bem justificados. Então, lá em A Gênese, quando está falando dessa revelação e desse caráter da doutrina espírita, eles não brincam quando falam que o ser humano compreende a solidariedade que o liga a todos os seres humanos. Então, eu me solidarizar com o outro é algo também que está dentro do exercer a caridade, do fazer caridade. Então, se importar com o outro, ser solidário ao outro, é também praticar a caridade. E aí, quando falamos de fraternidade, é pensar naquilo que a gente muito fala no movimento espírita, às vezes fala sem entender um pouco, às vezes fala porque é muito bonito falar, mas vamos entender, quando a gente fala assim, família universal, o que é isso? Nada mais é do que fraternidade. Frater, irmão, irmã. Então, quando a gente fala de fraternidade, é essa família universal. É eu me solidarizar, é eu exercer a caridade com o outro. Eu saber que a minha família está para além da família biológica, né? E aí eu pauto aqui esse ponto do para além da família biológica, que eu tenho a minha mãe biológica, a Débora, eu tenho a minha avó, que também exerceu esse papel de cuidado, de amor, de carinho de mãe comigo. Eu tenho outras mães de consideração, lá no Rio, nos anos que eu morei no Rio de Janeiro, mulheres que também me adotaram e exerceram esse papel com muito carinho, muita atenção. Aqui no Distrito Federal a mesma coisa, né? Inclusive uma delas está aqui presente também, a Ana. Então, olha que bacana eu poder ter outras mães, eu poder também ter essa família universal me dando suporte, me dando conhecimento, me dando carinho. Eu saber que, para além da minha família biológica, eu tenho essa fraternidade, essa caridade que cada pessoa partilhou com o Rodrigo. E tenho certeza que cada um aqui presente tem uma história parecida com essa em relação à família universal. Então, jamais esqueçamos, se eu quero ser caridoso, caridosa com o outro, eu preciso ser solidário com o outro, eu preciso me importar com o outro. E estabelecer esse se importar, esse se solidarizar, é o saber que eu estou exercendo a fraternidade, num sentido tão amplo, num sentido tão potente, tão forte, tão magnífico, que eu rompo os laços que essa vida, que essa encarnação me trouxe, e consigo me importar com o outro. O outro que, independentemente da conexão sanguínea, também é meu irmão, também é minha irmã, e também é a minha família. Falo ainda mais a vocês, a minha avó que está aqui presente também, um imenso carinho. A minha bisavó, a minha avó me contou isso, né? A minha bisavó aprendeu a fazer maravilhosamente pratos árabes, né? E aí a minha avó Angélica aprendeu com a minha bisa, e eu passei parte da minha infância e adolescência provando culinária árabe de um jeito que só a minha avó sabe fazer e que aprendeu com a minha bisa. Mas, Rodrigo, quem ensinou a sua bisa? Foi um refugiado de guerra que estava no Maranhão e pôde ensinar para a minha bisa. Então, hoje eu sou nordestino, da cidade de São Luís, adoro a comida nordestina, adoro o peixe, a comida praiana, não abro mão disso, né? Sinto muita falta morando aqui no DF, mas eu tenho um carinho muito grande e um gosto muito importante para a gastronomia árabe, porque eu aprendi isso desde criança, desde adolescente, a apreciar esses pratos. E o meu carinho é também intenso, potente, por conta dessa trajetória que a minha bisavó passou, que passou para minha avó e que passou para os netos e filhos. Então, para vocês verem, eu estabeleci uma fraternidade também com o povo árabe por conta da conexão com a culinária. Então, para mim, quando eu ouço noticiário, quando eu ouço reportagens, eu ouço notícias das tragédias, das guerras que estão acontecendo com o povo árabe, isso muito me dói, muito me toca e me afeta. Porque, para além da culinária que eu tanto amo, me dói saber que esse povo está sofrendo.
esse povo rico de culturas, rico de saberes. Então, isso é estabelecer a fraternidade. Isso é estabelecer a solidariedade. Então, eu trouxe esse exemplo pessoal para vocês, porque eu acredito que cada um aqui tem também a sua conexão fraterna e a sua conexão com a família universal, certo? E aí vamos daqui dar continuidade. No finalzinho a gente vai voltar um pouco mais para esse dever, para vocês entenderem melhor. Então, sabendo disso, como que a gente pode trazer essas indagações mundanas? É falta de tempo que me faz não exercer a caridade? Somos indiferentes um com o outro? Estamos muito distraídos, às vezes, com as questões de sempre ter, possuir. Eu trabalho, quero ter uma remuneração para ter, para comprar, e acabo me afastando do exercer a caridade. E caridade, como a gente bem pauta no espiritismo, no movimento espírita, não é você ter recurso financeiro e comprar coisas para doar para alguém. Não. Isso é a caridade básica. Quem aqui consegue ir além disso? Sair desse comum de só comprar e doar, ter dinheiro e consigo doar. Tem que ir além. Tem que estabelecer a conexão com a solidariedade, tem que estabelecer a conexão com a fraternidade. E como que é esse ir além, Rodrigo? Eu ainda não entendi, não consegui compreender. Então não é só eu ter o recurso financeiro e doar e comprar? Não. Está muito além disso, segundo os espíritos nos pautam, tanto em A Gênese quanto em O Céu e o Inferno. E aí vamos entender um pouquinho disso. Por quê? Quando a gente se fala da caridade de forma prática no dia a dia, como que a gente pode exercer isso para esse além? Para além do material? E aí vamos pensar juntos. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de ser um livro muito usado por nós, tem lá no finalzinho coletânea de preces espíritas. Pouco lido, pouco visto, talvez no nosso livro do Evangelho seja as páginas que estão mais conservadas, a coletânea de preces, porque a gente pouco lê, pouco vê, né? E às vezes não é uma página que está tão viciada ali para cair de novo. Mas por que esse capítulo é tão importante, coletâneas de preces espíritas? Porque é lá que eu vou conseguir ser solidário, eu vou conseguir ser fraterno e eu vou conseguir estabelecer a caridade pura e para além do material com as pessoas. Como assim, Rodrigo? Naquele capítulo tão importante da obra, tem a prece para aqueles que desencarnaram, tem a prece para mim mesmo, em um momento de angústia, para pedir um conselho, tem a prece para agradecer porque eu fugi de um perigo, tem a prece também para superar situações difíceis, complexas, tem diversas temáticas de preces ali. Tem a prece dominical, e aí se eu, através dessa obra, através desse capítulo, começar a utilizar ele como ferramenta solidária, como ferramenta fraterna, aquelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, ano passado, que tanto sofreram pela tragédia, das chuvas, das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, é através da prece que está lá em coletâneas de preces espíritas do Evangelho, que eu vou emanar uma boa energia, uma pureza de energia por meio da oração para essas pessoas que estavam ali aflitas, para pessoas que perderam seus parentes e amigos pelo desastre da chuva. Então, observem que ao percebermos o que está acontecendo à nossa volta, apesar de longe, o Rio Grande do Sul está muito longe aqui do DF, o Rio Grande do Sul está muito longe dos estados do Nordeste, são extremos, né? Nordeste é sul, lá, cada um está numa extremidade do Brasil, mas apesar da distância física, eu, enquanto espírita, eu sei que a minha prece chega aonde for, chega para quem está em outro país, chega para quem está aqui do meu lado, morando na mesma casa. Então, é por meio da coletânea de preces espíritas que eu posso utilizar como ferramenta solidária para eu ajudar o outro. E aí, faço uma conexão lá com o Céu e o Inferno. Lá no Céu e Inferno, no capítulo Espíritos Felizes, tem um trecho chamado A Morte do Justo. E aí, lá nesse trecho da Morte do Justo, fala assim: a prece não deve ficar restrita à humanidade visível.
eu não só oro, eu não só rogo a Deus, a espiritualidade, por quem está encarnado, por quem está vivo. Eu oro também aos desencarnados. Aqueles que perderam a vida nas tragédias do Rio Grande do Sul, aqueles que perderam a vida nos conflitos da Palestina, aqueles que perderam a vida em tantos outros movimentos trágicos no Brasil ou no mundo. Então, o meu poder de oração, o meu poder de emanar pensamento e uma energia positiva ao outro, uma energia sincera, de pureza, vai ajudar o próximo e vai me caracterizar também como desenvolvedor, como fomentador da caridade. Mas por quê? Pela caridade simplesmente e só ela? Não. Porque eu estou sendo solidário e fraterno ao outro. Então, quando esse trecho, a morte do justo, lá em O Céu e o Inferno, nos fala que a prece, a emanação da oração não está restrita só ao mundo visível, eles estão nos cutucando da seguinte forma: gente, orem também pelos desencarnados, orem para os seus familiares desencarnados, olhem para quem faleceu por guerras e conflitos armados, orem por aquele que às vezes já passou tanto tempo do falecimento, mas a gente ainda não sabe se encarnou novamente. Orem, independentemente do lugar, da região, orem e emanem, vibrem por esse espírito. Então, quem quiser depois ler mais a fundo esse trecho, Espíritos Felizes, o capítulo, e a morte do justo. E aí vamos lá, continuando, como é que a gente faz para fortalecer cada vez mais a caridade de uma forma prática, objetiva, e sem pensar somente de que por termos recurso financeiro, o doar e o comprar é suficiente, porque não é. Vamos pensar, a gente pode pensar numa escadinha. Como assim, Rodrigo? Eu começo a exercer a caridade atrelada à fraternidade e à solidariedade, primeiro no primeiro degrau, família. Começo ali dentro de casa. Como que eu posso ser mais solidário diante da minha família? É eu ser mais compreensivo com meus irmãos que têm ideias completamente diferentes da minha, que têm personalidades completamente distintas da minha? É uma forma, você ser compreensivo, você ser paciente, é uma forma de ser solidário ao outro, e não somente caridoso com o outro. De saber que aquele espírito que está ali no conjunto da casa, cada um tem um percurso evolutivo, cada um tem uma caminhada, uma trajetória espiritual, que a gente pode ter se reencontrado em vidas anteriores, ou tá ali vivendo uma primeira experiência naquele conjunto familiar. E aí eu vou pensar na fraternidade, na família universal. Poxa, fulano e fulana que agora estão aqui comigo na mesma família, estamos juntos nessa agregação, talvez a gente nunca tenha vivido juntos em outros contextos, em outras vidas. E hoje estamos. Então será que é por isso que a gente tem tantos atritos? Será que é por isso que a gente não se entende? Então, se eu sei que existe uma família universal e, principalmente, eu posso concretizar essa família universal pela fraternidade, eu vou ser solidário com esse próximo que está dentro da minha casa. Então, o contexto familiar é extremamente importante. Outra forma prática que a gente pode também contribuir dentro de casa, divisão de tarefas, ajudarmos uns aos outros na tarefa, mesmo que cada um tenha uma rotina diferente, para que não sobrecarregue um ao outro, né? E aí cada um trabalhando com a dinâmica própria e peculiar da sua família, isso é muito importante. Reencontros de famílias, a família não mora todo mundo junto na mesma casa, então, se possível, se isso for viável para a família de cada um, vamos marcar uns reencontros de vez em quando, quinzenais, mensais, em datas festivas também, comemorações de final de ano. Então, esses reencontros também é uma possibilidade de exercer a solidariedade e a fraternidade, porque família é isso. Tem famílias que a gente, às vezes, tem atrito um com o outro, tem um conflito, só se encontra ali, às vezes, no final do ano, e tá tudo bem, não tem problema. Mas a gente precisa, nessa oportunidade do estar junto, do encontro, ser solidário e ser fraterno ao outro. Certo? Que outras maneiras a gente pode pensar? E aí, cada um, com a sua família, com a sua singularidade, pode construir juntos isso.
Ah, Rodrigo, mas na minha família nem todo mundo é espírita, tem católico, protestante, budista. É assim. A gente não veio para cá para estabelecer essa fraternidade, não precisa ser todo mundo espírita. Na minha família, não, são todos espíritas. E, mesmo com aqueles que não são espíritas, eu tenho uma relação minimamente boa. E, às vezes, com aqueles que são espíritas, tem conflitos. Então, é isso. Isso é da vida, isso é do mundo, isso é da nossa reencarnação. Isso é do porquê estamos aqui, caminhando e melhorando, pouco a pouco. Então lembrem, solidariedade, fraternidade, só assim eu exerço a verdadeira caridade. E aí vamos para o segundo degrau, trabalho, ofício, exercício profissional. Também é desafiador, né? Ah, Rodrigo, tem fulana lá no meu trabalho, fulano que eu não aguento, não dou conta. Não respeito o processo de trabalho, não tenho um trabalho em equipe, me sobrecarrega no trabalho. Poxa, como que eu consigo ser solidária com essa pessoa? Realmente, a questão do trabalho, principalmente nesse mundo hoje pós-pandemia, onde aconteceram muitas questões em relação à saúde mental dos trabalhadores, a síndrome de burnout, a exaustão mental e física, é fundamental que a gente possa, de fato, sendo espíritas que somos, sendo estudiosos do espiritismo e estudiosas, exercer essa solidariedade, essa fraternidade. Eu preciso, Rodrigo, eu acho que eu não consigo amar o meu colega, a minha colega de trabalho. Gente, não é sobre isso. Não é sobre abraçar todo dia, dar as mãos, não. Porque a gente vai estar, às vezes, fingindo algo que não somos. E o nosso protetor espiritual, o nosso anjo guardião, vai saber das nossas intenções e Deus que está lá em cima também sabe das nossas intenções. Então, fingir que está tudo bem, ou agradar o outro fingindo, isso não é legal. Mas como que eu posso ser fraterno e solidário ao outro? Às vezes, levando um cafezinho, fazendo uma atitude de solidariedade, de gentileza para o outro, mesmo que aquele outro seja alguém que eu não me dou bem. Tentando entender o processo de trabalho do outro, e aí tentar adequar o meu, ou que o outro entenda o meu processo de trabalho e a gente tente se conectar, se juntar. Isso é um ponto viável. É saber que ali na equipe de trabalho, independentemente da profissão, a gente está trabalhando, convergindo para um bem, um coletivo. Então ninguém trabalha individualmente. Então como é que eu, que sou diferente do outro, posso utilizar a minha prática do trabalho com a prática do outro para a gente fazer o melhor para esse coletivo, para o que a minha empresa, a minha unidade de saúde, a minha escola, qualquer que seja a profissão, possa trabalhar pelo bem maior, pelo bem coletivo, que não é o bem individual de cada um. Apesar de ter esses segmentos de promoção, de alavancar a carreira, ter essas jornadas individuais que acontecem no ambiente de trabalho. Mas como que eu posso pensar coletivamente, né? E aí, deixando bem claro, para a gente também trazer a realidade para vocês. Por mais que às vezes nós queiramos ser solidários, fraternos ao outro e estabelecer assim uma verdadeira caridade, às vezes o outro não está aberto para isso, então eu não devo forçar. Eu faço uma tentativa, faço a segunda, faço a terceira. Na quarta eu já estou ficando exausto fisicamente e mentalmente. Eu paro por ali, sabendo que eu pude fazer a minha parte, sabendo que eu pude andar 4 passos, dar 4 passos para tentar me unir à minha equipe de trabalho, ao meu colega de trabalho. Não deu certo. Então, vida que segue. E esse vida que segue é eu me entristecer, é eu me desanimar porque não deu certo? Não. Eu tenho certeza que com outros colegas de trabalho, as coisas fluem bem. A gente não pode dizer que nada flui bem no ambiente de trabalho. Talvez com 1, com 2, realmente não está dando, apesar das minhas tentativas. Então eu me aproximo de quem está sendo fraterno comigo, de quem está querendo estabelecer uma solidariedade no ambiente de trabalho, certo? Então não se acanhem, não desanimem, se conectem mais àqueles que querem exercer a verdadeira caridade, mesmo às vezes não sendo espírita ou não sabendo sobre isso. Mas nas atitudes, nas ações do dia a dia, no ambiente profissional, isso fica claro, certo? Terceiro degrauzinho muito importante. Falamos de família, falamos do trabalho, o bairro onde eu moro, a cidade onde eu moro. Será que estamos preocupados? Estamos sendo fraternos
no bairro onde eu moro, poxa, eu soube que teve uma enchente em um bairro tal. Quando essa notícia chega até mim, isso me toca, me afeta ou não? Eu estou tão imerso ali na minha rotina profissional com a minha família que nem ligo para isso. Então, é esse tipo de olhar da fraternidade e ser solidário ao outro, a uma causa, que me faz também ser solidário, que me faz também ser fraterno e, consequentemente, me faz ser caridoso, caridosa. E aí, muito mais que eu saber que as pessoas que foram atingidas pela enchente em bairro XY, eu levar doações, tudo, é eu me preocupar positivamente com o outro, é eu orar pelo outro, eu colocar no meu evangelho do lar, eu anotar os nomes de algumas pessoas que eu soube que foram afetadas por essa chuva nesse bairro e colocar lá na caixinha de orações do meu centro espírita. Então, é esse tipo de ação. E a gente também estabelecer a necessidade principal daquele momento, que de fato vão ser doações materiais, como roupas, alimentos, mas que a gente não pare só por aí, pelo material, pelo físico, pelo objeto. Que a gente possa ser fraterno com o outro nas nossas, nos nossos pensamentos, no nosso modo de agir para além da matéria, certo? Que a gente não se feche somente a isso. E com o mundo, eu dei o exemplo da minha questão familiar em relação à tradição árabe na culinária. Então, como é que a gente pode ser fraterno ao mundo? Gente, há tantos e tantos países no mundo. Hoje, com a facilidade que a gente tem da mídia, com os jornais, com as notícias, nas leituras que a gente faz por meio dessas pesquisas, num telejornal que a gente está escutando, a gente está sabendo de tantas coisas. E aí, ouvir aquela notícia e como que aquilo está me afetando? Me dá um arrepio que eu sinto tristeza, me dá um arrepio que às vezes é uma notícia boa e aquilo muito me toca e me afeta. E o que eu estou fazendo diante do que eu estou ouvindo ou lendo? Eu estou só ouvindo e lendo, entra por um ouvido e sai pelo outro, entra num pensamento e logo ele se vai, se esvazia, ou eu estou realmente me afetando com aquilo? Aquilo realmente me toca, eu sinto, e aí depois de sentir, eu quero fazer algo, eu quero fazer além. Abertura para o jovem espírita, para ele palestrar, para ele facilitar um curso, se não o curso todo de estudo, mas pelo menos algumas aulas, e aí a gente saber que diante de um ser, de um espírito que está encarnado, que teve experiências anteriores e tem conhecimentos anteriores, eu não preciso que ele me prove que ele é expert em um assunto, mas eu preciso primeiro dar a chance a ele, ser solidário a esse jovem espírita, para que ele facilite um estudo, para que ele possa fazer uma palestra pública, se assim for, claro, o desejo dele ou dela. Então, nós, trabalhadores da Casa Espírita, precisamos dar essa abertura ao jovem, para que ele não fique só em questões de trabalho logística do centro espírita. Ah, você vai ficar só na biblioteca, você vai ficar só na organização de um evento, de um chá beneficente, ou de uma tarde de tortas, de venda de tortas na Casa Espírita. Não, dê essa chance, dê essa abertura para que ele possa também partilhar o que ele sabe, partilhar da vivência dele de jovem, né, com outros adolescentes, com outros jovens, situações em contextos escolares, situações em contextos universitários, situações em contextos de trabalho, porque hoje tem adolescentes que já trabalham, seja pelo jovem aprendiz, seja por uma oportunidade dentro da universidade. Então, o que eu quero dizer? Que sermos solidários ao jovem espírita, às mocidades espíritas, é a gente permitir essa abertura de participação maior do jovem dentro da casa espírita. Não esperar ele completar 30 anos, ele fazer todos os cursos de ESD, ele fazer todos os MEAPs, ele fazer toda a educação mediúnica. Gente, não é necessário passar por toda essa trajetória para poder partilhar conhecimento, para poder falar sobre a vida, para poder falar sobre o aspecto filosófico, religioso e científico do espiritismo. Eu não preciso passar por todos os ESDs. E aí, quando a gente tem trabalhadores dentro do centro espírita enrijecidos em relação a isso, o que acontece? Quando não há essa solidariedade com o jovem espírita sai da casa. Acaba ocorrendo essa saída, essa migração. Ah, eu vou para outra casa espírita, eu vou para outra religião.
entendem? Se a gente não tiver essa solidariedade com a juventude, chegar no momento, ouvir na mocidade. O que vocês estão achando aqui dos trabalhos que são desenvolvidos na Casa Espírita? Vocês têm ideias para agregar a gente? O que vocês querem pontuar conosco? Porque às vezes, e aí eu estou sendo muito eufemista colocando às vezes, né? Às vezes a relação de um centro espírita é muito hierárquica. E a gente precisa cada vez mais tornar a relação no centro espírita horizontal. Certo? Lembremos, o jovem que está ali no seu corpo de 18 anos, de 19 anos, ele tem toda uma vida pregressa. Quantas encarnações ele já passou? Às vezes ele sabe até mais que a gente que é adulto já estabelecido. Certo? Então, ser solidário ao jovem espírita é permitir ele ter mais espaço dentro do centro espírita. É ouvir esse jovem espírita. E aí, por fim, para finalizar, não poderia esquecer essa data tão importante e simbólica, que é o Dia Internacional da Mulher, parabenizar todas as mulheres que estão aqui presentes, mas para além dessa data simbólica, que é extremamente importante de reconhecimento, num país, né, ou em outros países onde as taxas de feminicídio são altíssimas, e aqui no Distrito Federal, infelizmente, essa taxa de feminicídio é muito alta, num país onde há ainda desigualdades salariais, mulheres e homens que exercem o mesmo cargo ganham salários diferentes, num país onde a gente ainda não reconhece, por exemplo, na política, a importância de termos mais deputadas, mais senadoras, nesses papéis políticos, que estão ainda muito voltados para os homens. Então, num país onde há desigualdade ainda entre homens e mulheres na questão de direitos. Então, hoje, parabenizo, claro, todas as mulheres aqui presentes, mas no sentido de lutarmos politicamente, no sentido de buscarmos esses direitos iguais entre homem e mulher. Respeitando, claro, as peculiaridades, respeitando, claro, as diferenças de cada pessoa. A gente respeitando as diferenças de cada pessoa, trabalhando a equidade, a gente consegue estabelecer direitos iguais. E quando falo em relação ao salário, retomo essa parte que é muito importante, hoje não há como a gente aceitar que uma mulher e um homem que estabelecem a mesma profissão, trabalham no mesmo ofício, ganhem salários diferentes. Isso é inadmissível. E aí eu volto a um ponto. Quando eu sou solidário ao mundo, à região onde eu moro, quando eu sou solidário ao meu trabalho, ao meu ofício, eu preciso questionar essas situações. Seja num órgão maior do meu ambiente de trabalho, seja me politizando para combater essas desigualdades. Então, esse momento de hoje, do Dia Internacional da Mulher, é para isso, para estabelecermos cada vez mais a solidariedade e a fraternidade às mulheres. Eu, enquanto homem, podemos estar na luta também, no movimento social e político, para que essas desigualdades cada vez mais desapareçam. Então, os homens precisam falar sobre isso, os homens precisam pautar. A luta de mulheres não é para estar somente as mulheres pautando pelos seus direitos de igualdade. Os homens precisam também participar, e principalmente estando nos espaços em maior quantidade. É mais do que dever, lembram do dever lá do Evangelho que a gente leu no início? É mais do que dever, e eu utilizar o meu livre-arbítrio para buscar essa igualdade de homens e mulheres. Principalmente as igualdades sociais, políticas, econômico-financeiras. E vencermos também a questão da violência que acontece contra a mulher. Como eu falei, aqui no Distrito Federal é onde tem as maiores taxas de feminicídio do Brasil. Finalizo essa palestra, acho que até ultrapassando um pouquinho do tempo, expressando a minha enorme gratidão ao CEAL por esse convite, a minha amiga Ana, um prazer imenso estar aqui trabalhando de novo com ela. E aí lembra que eu falei que o dever, eu ainda ia ler um pouquinho para finalizar? Diante de tudo isso que a gente conversou hoje, olha só como o título do Sejamos Perfeitos, esse capítulo, lá no título O Dever, olha como ele finaliza. O dever é o mais belo laurel da razão. O ser humano deve amar o dever
não porque o preserve dos males da vida. Afinal, dessa a humanidade não se pode ainda subtrair, mas porque dá à alma o vigor, a força necessária ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. Ouçam bem essa parte. A obrigação do dever não cessa jamais da criatura para com Deus. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, quem pensa que se tornando um espírito puro, chegando aos estágios mais evolutivos, nos degraus mais acima das órbitas do mundo, dos orbes que a Terra há de chegar, pensa que o seu dever, a sua ética e a sua caridade com solidariedade e fraternidade irão acabar, jamais vai cessar. Então, o dever, a nossa ética e essa caridade pura que eu tentei hoje explicar a vocês, é um dever que não cessa. Certo? Então, enorme gratidão a todos e a todas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Ai, foi um deleite, viu? Estamos realmente assim, sem palavras, a gente que agradece, porque você fez uma caminhada muito linda aí. Eu acho que a gente não poderia estar finalizando melhor a nossa Semana Espírita. A fala de Rodrigo extremamente alinhada com o que a nossa mentora espiritual sempre traz, né? O Evangelho sempre. Né? E essa caminhada, Rodrigo, sobre as obras básicas, né? Não tão frequentemente lidas, né? Traz para a gente essa sede, desperta na gente essa sede da gente ir buscar, ampliar os nossos conhecimentos, né? Através dessas outras obras que são tão importantes e que Kardec, na realidade, ele faz todo um cruzamento, porque a obra toda, ela é toda conectada, então não tem nenhuma ponta solta, né? Tudo se conecta, todos os assuntos estão conectados. Então, a gente realmente, assim, está muito grato. Eu estava olhando aqui o chat, não teve nenhum comentário, só agradecimentos. Acho que alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reflexão que queira trazer para Rodrigo. Pois não, suporte, Danilo. Rodrigo, parabéns pela apresentação. E eu quero agradecer você trazer as outras obras básicas, né, tão esquecidas, o Céu, o Inferno e a Gênese, e tão ricas que são, né? E a gente esquece no estudo da doutrina. Mas eu queria, dirigir para casa, um registro para você, que essa semana é a semana comemorativa dos 7 anos. Por isso, estamos fazendo a Semana Espírita, que é um costume em muitas casas espíritas, né? E a mentora desta casa se apresentou no primeiro dia de reunião, que foi no dia 2 de março de 2018, e, para nossa surpresa, com psicofonia, pictografia, trazendo a proposta de trabalho, e ela se apresentou como Rosalie Rendi, irmã Rosália, que está no Evangelho. E, para nossa surpresa, depois da nossa reunião, a gente descobriu que era ela, a gente não fez a conexão, fizemos depois. E, naquele mesmo dia, no primeiro momento, ela disse, antes da gente conversar, peguem aí um capítulo para a gente estudar. Isso na reunião mediúnica. E o capítulo era o dever. Então, quero agradecer a irmã Rosália por ter mandado você, porque no primeiro ato da nossa Semana Espírita também, eu peguei o capítulo O Dever, no domingo, no dia 2, e a gente fez um evangelho online para estudar o dever. O mais belo laurel da razão. E você encerrou a palestra com isso, e eu fiquei emocionado aqui.
porque é a prova da espiritualidade com a gente. Você me vem lá do Maranhão, nordestino, em Brasília, vai falar a mesma coisa que a irmã Rosália está falando para a gente, e vai sem saber, porque eu sei que Ana não falou nada. Né? Trazer o dever, eu quero agradecer a Rosália, em especial a você, né, por ter nos trazido esta visão do dever da caridade nos momentos atuais e das várias possibilidades que você trouxe, né, da fraternidade, da solidariedade e trazendo a caridade para com os desencarnados, para com a família, né, no seu trabalho, no seu bairro, nas catástrofes. Então, essa caridade, de uma maneira que a irmã Rosália fala e pede, simples. A gente tem algumas psicografias dela, e ela traz que vamos fazer de uma forma simples. Nos tempos atuais, você pode fazer aqui agora. E você, com sua simplicidade, com sua linguagem simples, nos brindou. Então, eu queria fazer esse registro, te agradecer, né? Mas nada a perguntar, apenas... Não tem mais nada a perguntar, apenas agir. Então, convite para todos para agir. Muito obrigado, Rodrigo. Sinta-se convidado para outros encontros, tá? Foi interessante, viu, que quando Rodrigo estava fazendo essa caminhada aí, eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, eu nem falei para Rodrigo que a nossa mentora é Rosália. Eu pensando aqui comigo, que eu não esqueci de comentar, né? Para você ver que a conexão existe. Eu acho que Cris Câmara botou uma coisa bem interessante aí, das lindas comprovações de que o acaso não existe. Obrigada, Rodrigo, por todo o ensinamento. E aí Orlando levantou a mão, a gente vai abrir um espaço para Orlando falar, depois a gente vai já caminhando aí para os nossos encerramentos. Pois não, Orlando, fique à vontade, abra seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. É porque quando eu acessei logo o link, eu não percebi que o microfone estava não estava ativo, né? E aí vocês falaram comigo e eu não interagi porque eu falei, mas não observei que vocês não estavam ouvindo. A gente leu os seus lábios, fique tranquilo. Então, eu queria falar que eu estive no centro hoje pela primeira vez e quero agradecer a Danilo, né, pelo acolhimento, né, que ele me proporcionou. Eu fui para ver onde era o centro, terminou que eu me voluntariei a ajudar, né, na área que eu tenho conhecimento, e aí vou passar a fazer parte lá do centro como voluntário, né, e também agradecer ao Rodrigo também pela palestra, né, pelo interesse que ele, bem jovem, né, está tendo nesse tema, nesse assunto, né, então eu gostei da palestra também, como vocês gostaram. E aí ficar assim, torcendo para que ocorra outras palestras, né? E também agradecer o acolhimento de vocês comigo aqui no vídeo, entendeu? E aí eu fiquei preocupado porque eu só percebi que o telefone não estava ativo depois que vocês interagiram comigo e eu falando, achando que vocês estavam ouvindo. Então era essa mensagem e fazer uma pergunta para saber se é mito, o que eu vou perguntar, ou é real, né? Porque, às vezes, as pessoas falam comigo que não é bom, vamos dizer assim, você orar dentro de casa para um parente que já faleceu, né? E aí eu fico pensando assim, que muitas vezes eu penso nesse parente e começo a orar para ele. Mas algumas pessoas já me disseram, não, você tem que orar na igreja ou na rua, ou do lado de fora de sua casa. Então, eu ficava assim, sem saber, será que isso é um mito ou é real? Essa condição, né, de eu não poder orar em casa na hora que eu estou com vontade para um parente que faleceu, um pai, a mãe, um irmão. Aí eu queria ouvir a opinião ou de Rodrigo ou de quem souber esclarecer isso aí. Vou deixar Rodrigo aí responder, né, Rodrigo? Vamos lá. Eu quero agradecer pelo que foi falado da irmã Rosália. Fiquei aqui também emocionado de ter ouvido sobre esse acontecimento. Muito feliz
como a Cris pontuou no chat, de que realmente as coisas não são por acaso. E eu até confesso a vocês que eu pensava que eu estava um tanto desconectado do meu protetor espiritual, do meu anjo de guarda, mas eu acho que ele continua aqui reverberando, ele deve ter se conectado com a Rosália para ter me intuído a escolha desse texto. Então, enorme gratidão por essa oportunidade de hoje e fico muito contente, de verdade. Então, vamos lá, Orlando. Eu vou pontuar por algumas questões envolvendo as obras básicas. A primeira coisa que eu queria trazer é da mais conhecida, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou me recordar aqui, eu até tentei buscar qual era o capítulo, mas há um dos capítulos de O Evangelho que fala da seguinte forma, e eu vou tentar tornar isso mais didático. Fala que a gente pode estar conectado com Deus, com a espiritualidade maior, com o nosso anjo de guarda, em qualquer lugar. Qualquer lugar. E aí, nesse capítulo, nesse trecho de O Evangelho, eu vou tentar resgatar ele aqui para colocar no chat, o que é explicado? Que mesmo naqueles lugares onde tem um alvoroço, está com muita gente, é uma confraternização, é uma festa, se você tiver o discernimento, o equilíbrio e a conexão espiritual efetivas, reais, você ainda que esteja naquele alvoroço, você consegue estabelecer conexão espiritual. E aí, por que eu ressalto isso? Quando você fala da casa, eu não posso orar pelo meu parente que desencarnou dentro de casa. Pode sim, pode sim. Só que o que é importante a gente saber? Lá em O Céu e o Inferno tem um trecho, um título de uma mensagem que se chama O Passamento. E aí, não só lá, mas também no Livro dos Espíritos, fala que há um processo de desenlace. E aí, após o desencarne. Então, diante da caminhada evolutiva, principalmente a atual, que gerou o desencarne desse espírito, vai ter um tempo ali. Tem espíritos que conseguem fazer esse desenlace de uma forma mais amena, mais tranquila. Tem espíritos que ficam ali perto do corpo, pensando que ainda estão vivos e não estão mais. Aí precisa de outros espíritos para ajudarem nesse processo do desenlace. Tem alguns que tinham uma carga energética ainda para viver, para experienciar anos de vidas terrestres e acabam desencarnando antes. E aí isso também torna mais dolorosa, mais difícil o processo do desenlace. Então são várias questões importantes. Então, diante da causa, de como foi esse desencarne, você pode direcionar melhor a sua prece. O que é uma coisa super bacana, Orlando? Você pode direcionar a prece para o anjo de guarda dessa pessoa, para o espírito protetor dessa pessoa. E aí esse espírito, que geralmente, é um ser mais evoluído que nós, está ali numa caminhada um pouco mais à frente que a gente, sabe mais, passou por mais provações, expiações, está numa outra jornada, e aí por isso foi designado para nos proteger. Ele vai levar a sua oração, a sua prece àquele que desencarnou, que voltou ao plano espiritual. Então, não se acanhe, não tenha esse medo de orar pelo parente estando em casa. Lembrando, lá no capítulo do Evangelho é falado, a gente pode estabelecer conexão espiritual, sintonia espiritual, emanar, vibrar pelo outro positivamente, exercendo aí a caridade pura, seja qual for o lugar. Seja qual for o lugar. Rodrigo, eu estou numa festa, posso orar por alguém? Pode. É preciso equilíbrio. É preciso discernimento e concentração também. Então, qualquer que for o lugar, você pode emanar boas vibrações a um espírito que desencarnou. E aí é muito importante, Orlando, também, a gente às vezes desmistificar certas coisas. Então, vamos pegar as obras básicas. O que elas nos dizem? Lembra que o espiritismo também é a fé raciocinada? Vamos pensar, poxa, faz sentido eu não poder orar dentro da minha casa? Qual é o fenômeno no movimento espírita que mais acontece dentro das nossas casas? O Evangelho do Lar. Então, a gente não poderia fazer o Evangelho do Lar dentro de casa, porque o Evangelho é uma ferramenta potente, divina, que também a gente roga por aqueles que desencarnaram, e dentro das nossas casas. Então, utilizemos a fé raciocinada para a gente também ir desmistificando certas questões.
Muito bom. Passar para Danilo aí, então Orlando já fique sabendo que isso aí é uma fake news, viu? Obrigado. Trazendo para a palestra do próprio Rodrigo, também é caridade, né, Rodrigo? Também é caridade, também é a forma de você exercer essa irradiação mental, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, aquele que você citou, Rodrigo, que é bem esquecido, que as páginas estão lá pouco usadas, no item 4 tem prece pelos que não estão mais encarnados. E lá, depois o Orlando pode pegar, ou a gente consegue para ele um livro lá na CEAL, tem lá, prece por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas que tiveram uma afeição, pelas almas sofredoras, por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, pelos espíritos arrependidos e pelos espíritos endurecidos. Então, cada item desse tem, inclusive, uma explicação e orientação àquele que vai orar. O que é que está acontecendo, o que é que deve ser feito. Então, Orlando, convido a participar dos cursos, que lá a gente vê mais um pouquinho lá na CEAL. Né? E você depois pode conversar com a gente também. Mas Tá bom. sigamos que esse fake news é fake. Fake. Maravilha. Eu queria chamar a Angélica, que já levantou a mão 2 vezes aí e baixou. Vá, Angélica, fale. Mas é só para agradecer a todos vocês e dizer ao Rodrigo da gratidão que eu senti e que sinto a cada vez que eu escuto você falar sobre a doutrina. Gratidão, meu filho, tu me seguiste. Me seguiste no sentido de opção para o estudo do Evangelho, que sempre nos mantemos em atitude, em ação. Mas os outros também vão despertar, porque cada um tem seu dia. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada a todos vocês do céu. Gratidão, gratidão. Respirei amor e estou falando gratidão. Que bom, Angélica. A gente fica muito feliz. O exemplo arrasta, né? E aí o Rodrigo seguindo aí seu exemplo, e assim, cada um vai acordando naquele determinado tempo, né? E aí a gente também espera, porque assim, o propósito da doutrina espírita não é tornar ninguém espírita, é a formação do homem de bem, né? É o aprimoramento moral, para que a gente possa exercer a transformação social, que é isso que o Rodrigo trouxe para a gente hoje, né, da gente aprimorar os nossos corações através dos conhecimentos que a gente tem, para que a gente possa transformar o mundo num mundo melhor, né, através da fraternidade, né, Rodrigo? Né, da generosidade e você falou uma outra coisa, fraternidade e, que eu esqueci agora? Solidariedade. Solidariedade, né? Então, esse exercício que a gente sai da gente para ir ao encontro do outro, para ajudar ao outro, né? Então, a gente vai aí, já quase encerrando a nossa semana, nosso agradecimento a Rodrigo, ficamos extremamente felizes, é como o Danilo falou, esperamos tê-lo conosco em outras vezes. Salvador está de portas abertas, a minha casa também, quando vier, estou indo para a Bahia, me avisa, vai ficar aqui em casa, tá? A gente vai estar te aguardando, viu? Eu vou passar agora para Danilo, para ele estar fazendo aí as considerações finais, os agradecimentos e o encerramento com a prece. Diga, Angélica, vai falar? Não, eu agora falo, né? Tá. Quando eu falo do haver me seguido, e você fecha a fala do Rodrigo de uma forma que eu só lhe acrescento. Os outros não se viram, e eu falo da necessidade, ainda que eles tenham um percurso, como você falou, não necessariamente precisam ser espíritas, mas porque a doutrina espírita ela nos ensina muito. Por isso é que eu falo que com certeza. Necessidade. Mas gratidão, gente. Gratidão. O nosso desejo é esse. Aí eu vou aproveitar e vou deixar as portas também abertas, viu? Quando você vier para a Bahia, as portas estão abertas. Aqui tem praias lindas. Pronto.
espírita, viu, gente? Eu estava doida para receber esse convite, que eu não conheço São Luís, eu estava já me escalando aí também, por isso que eu estava fazendo a conexão. Aqui a gente está de portas abertas, viu? Obrigada, querida. Uma boa noite. Boa noite. Vou passar aí para Danilo já ir fazendo aí as considerações finais. Abre o microfone, Dan. Então, não tinha começado a falar, não. Mas tudo bem, agora eu vou começar a falar. Está ouvindo bem? Tá. Olha, ao final de uma semana espírita virtual da CEAL, cujo tema Caridade, o caminho da transformação, eu me sinto um pouquinho transformado. A cada dia que a gente fez o encontro e trouxe o tema, a gente começou a comemorar o aniversário da casa no domingo, fizemos o evangelho. E fizemos 4 dias aqui com o objetivo de dar um primeiro passo, uma casa nova, 7 anos, a gente se organizar. O objetivo era ter uma semana virtual para que a gente pudesse operacionalizar a equipe, utilizar os recursos. E a gente conseguiu, nesse processo, ficar com gostinho de quero mais. Eu estou recebendo mensagens assim, quero mais palestra de Rodrigo, quero mais palestra de Luziane, quero mais palestra de Jussara. Aí chegaram as mensagens aqui. Danilo, já vai acabar, essa semana está curta. Né? Então, eu me sinto transformado. Não plenamente transformado, atenção. A semana passada para essa semana, eu recebi uma carga de informações nesse tema que me leva a refletir sobre o que, inclusive, o Rodrigo trouxe, sobre o dever, sobre o meu livre-arbítrio colocado na potencial do dever. E aí vai caber a gente sair dessa semana espírita com a sensação de dever cumprido e com o desafio de levar a prática da caridade no mundo atual, com os nossos desafios, com os desafios do mundo, com os desafios que tem, mas com as possibilidades que temos, que o Rodrigo trouxe tão bem, falando da caridade, da fraternidade, da solidariedade, levando de uma maneira ética para a sua vida, pensando em sua vida, em todos os passos de sua vida, e o convite de irmã Rosália é viver o evangelho a cada minuto do seu dia, esse convite que ela nos escreveu. E o Rodrigo trouxe, na prece, na família, no trabalho, no bairro, na rua, por onde estivermos, a oportunidade de fazer a caridade, tanto a material quanto a moral. A Luziane nos trouxe uma visão, falando da caridade como uma lei divina, nos trouxe a questão da justiça, do amor e da caridade intrinsecamente ligadas, como uma lei divina. Ela nos trouxe uma caridade cujo nosso desafio é realizar a caridade antes do irmão sentir a necessidade. Ou seja, antecipar o amor com amor, antecipar com amor a necessidade. Eu achei fantástico isso, que vai muito na linha do que o Rodrigo falou de pensar o que não pensávamos. Revolucionar o mundo através da caridade. A Jussara nos trouxe a questão da beneficência, da benevolência e da ação educativa da caridade no centro espírita. Em todas as atividades do centro, o tarefeiro espírita tem a oportunidade de exercer a caridade, e ela fez um passeio fantástico.
por todos os setores da Casa Espírita. Não foi pedido isso para ela. O tema dela era transformação pessoal, e ela trouxe como uma Casa Espírita pode ser um educandário na transformação pessoal. Eu falei no primeiro dia, a base nossa da caridade material e da caridade moral, como o primeiro passo de transformação. De entender a caridade moral e suportarmos uns aos outros, como trouxe Rosália, em nosso dia a dia, da mesma forma que Rodrigo nos trouxe hoje. Da mesma forma. Então, Rodrigo, você não sabe o alinhamento seu com o irmão Rosália. Que coisa fantástica, que semana enriquecedora. Né? Mas eu tenho também que agradecer à equipe espiritual, a Rosália e a Tagore, que nos deram essa oportunidade de lavrar, de trabalhar, de fazer, de executar, de nos exercer e mais, nos suportar uns aos outros. Eu tenho que agradecer aos organizadores, aos colaboradores encarnados e desencarnados, aos moderadores, a Ana Paula, a Sheila, a Nanda, a Gleide, a Joelma, que estavam aí nas âncoras, nas moderações, nesses dias, tudo tenso, viu? Pense que é facilzinho, não. Todo mundo tenso, porque o desafio, e aí eu vou agradecer aqui a internet, porque conseguimos uma estabilidade, conseguimos gravar. Que coisa maravilhosa poder ter essa palestra. Eu recebi aqui uma mensagem ainda há pouco de uma pessoa, que eu botei a palestra de ontem, foi emocionante. A pessoa viajou, disse: Danilo, eu ouvi na palestra, estou aqui chorando com a palestra. Então, que bom espraiar a doutrina espírita, espraiar esses conceitos, e falando de caridade como transformadora, para a gente ler, estudar, mas também rever essas palestras que nos inspiram. Eu tenho que também agradecer a equipe de tratamento da CEAL, a equipe espiritual CEAL de apoio, pois que essa energia, eu tenho falado muito, essa energia gera uma egrégora positiva que é utilizado para a caridade e tratamento de vários irmãos desencarnados e encarnados. E os ônibus chegam. E realmente chegam, porque a gente tem relatos nas semanas espíritas da chegada de caravanas, tanto para assistir, quanto para assistir a palestra, quanto para ser assistido nas casas espíritas, né? Com essa energia fantástica de oração, de mobilização das pessoas, encarnados e desencarnados, os dois, em tratamento. Então, quero agradecer também a equipe desencarnada que atrapalhou isso. E, no mais, agradecer a Jesus, que nos trouxe esse caminho, essa verdade, e nos trouxe essa forma de viver a vida de uma maneira transformadora, através da caridade. Cabe-nos agora, né, Rodrigo, o dever. Vamos fazer. O livre-arbítrio se impõe. Mas, como disse a Angélica há pouco, cada um no seu tempo. Cabe-nos suportar e, com a caridade moral, superar as nossas imperfeições. Com a alegria e com a felicidade de estarmos juntos, fraternalmente, em uma comunhão espírita. Atenção, Rodrigo vem falar de fraternidade, uma comunhão espírita. Né? Uma solidariedade no nosso dia a dia, que foi a proposta de Rosália, e ela que nomeou o grupo. Então, agradecemos. É para finalizar, Ana Paula? Ou é você? Pode finalizar, faça a sua prece. Agradecemos a espiritualidade maior, agradecemos a Jesus. Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, que nos convida a amar.
Jesus que vai inspirar tantos espíritos luminosos a irradiarem para nós e nos darem essa oportunidade de seguir o objetivo proposto pela CEAL, de amar, instruir e servir através da caridade. Fortalece-nos, Jesus, em nossos propósitos, ser conosco a cada minuto do nosso dia, para que a cada minuto sigamos a tua bússola, Jesus, que é pleno amor. Que cada decisão nossa seja no caminho de amar mais e mais. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. Não permitas, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que um círculo branco de paz, de saúde e de harmonia se feche em torno de cada um de nós aqui presente. Se feche em torno de todos nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme e nos fortaleça. Que esta luz e esta egrégora de luz seja nosso sustentáculo para a alvorada de luz em cada coração, de cada um de nós, de todos nós e de todos aos nossos redores. Louvado seja Deus, que para todos sempre seja louvado. Viva Jesus, que assim seja. Que assim seja, viva Jesus, né? Mais uma vez agradecer a todos pela presença e lembrando que o ano que vem teremos, né, novamente, agora vai ser a segunda Semana Espírita. Em breve a gente vai ter mais eventos, estaremos divulgando, teremos seminário, café da manhã, aguardem, coisa boa está chegando por aí, né? Então, um abraço a todos, abraço, Rodrigo, fique com Deus, que Jesus te abençoe de sempre, amigo do coração. Espero reencontrá-lo em breve, viu? Também, Ana. Tem outro convite, mas eu falo com você no privado. Tá bom, gratidão a todos e a todas, viu? Um bom final de semana. Um beijo, fica com Deus. Tchau, gente. Muita paz para todos. Tchau, parabéns a todos. Grande abraço. Beijo, Bel. Boa noite.